E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Montoro Temporim. Estou fazendo esse vídeo para a disciplina de TICs, né, Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, vou falar um pouco hoje como a tecnologia mudou minha vida, né? Como que ela influencia a minha vida e como ela influenciou. Então, uma breve apresentação, né? Já falei meu nome, eu faço parte do curso de Física atualmente. Eu fiz técnico em mecatrônica na época do ensino médio, gostava bastante e acabei seguindo para nessa área e aí fiz tecnólogo em automação industrial. Eu sempre tive vontade de ser professor, né, desde essa época, só que eu não tinha condições de fazer física porque o curso não tinha nenhuma universidade pública perto da minha casa, então eu, eu posterguei, né? Então, depois que eu terminei o tecnólogo, eu vim para Uberaba para fazer a licenciatura em física, que eu estou gostando muito. Interessante que os dois TCCs que eu fiz, né, tanto no técnico quanto no tecnólogo, foi voltado para a área didática, né, a área docente, assim. Eu não manjava muito na época, mas mesmo assim eu me atrevi em fazer. Então vocês podem perceber que a tecnologia, eu sempre fui um amante da tecnologia, eu sempre gostei bastante. Sempre tive muita vontade de entender como funciona o mundo, né? E a tecnologia, ela me chamou muita atenção no primeiro momento. É, eu trabalhei também com computadores uma época, como fazendo manutenção simples, né? Nada demais, quando eu era garoto. Mas eu sempre fui muito focado na área de tecnologia mesmo. Então, o que mudou muito, né? As tecnologias que eu uso, principalmente para estudar, a primeira que eu utilizo muito mesmo, até hoje na faculdade, é videoaulas, né? Sempre gostei muito de videoaula, porque você pode pausar, voltar e tudo mais. Tem os prós e os contras, né? Mas sempre gostei bastante. E uso muitos softwares para ajudar a solucionar os problemas de matemática e física, né? Por exemplo, o GeoGebra, que eu trouxe a imagem aí. E também utilizo muito a calculadora científica, né? A calculadora, eu coloquei ela porque ela influenciou muito também. Eu lembro que quando eu comprei a calculadora, e tinha um monte de botão que eu nem sabia como que funcionava, foi na época do ensino médio. Então, foi bem interessante, assim, essa questão de querer saber como que funcionava cada botão daquele, influenciou também nessa minha perspectiva da matemática, né, de querer se aprofundar mais, da física, né. Enfim, então eu gosto muito de utilizar dessas tecnologias, né. Sem contar que ajudam muito, né. Às vezes você não está conseguindo resolver, você plota um gráfico, né? Ele te mostra, às vezes, até como que resolve, que você acaba, ficando mais simples, né? Acaba aprendendo até mais. Então, durante a licenciatura em Física, eu fiz o PIBID e eu gostaria de falar isso também porque dentro do PIBID eu utilizei muito simulações. Por que que eu utilizei simulações? Porque a escola, infelizmente, não tinha um laboratório de física, né, com equipamentos para a gente utilizar. Então, o que que eu fiz? O que que a gente fazia, né? A gente utilizava muita simulação, vídeos, sabe, imagens para tentar trazer um pouco o aluno para a física, né? Mostrar para ele que o computador ele pode utilizar como um aliado, né? Mostrando videoaulas, onde ele pode encontrar videoaulas, onde ele pode encontrar simulações, né? Então a gente utilizou muito das simulações, foi bem interessante, muito interessante, porque eles têm uma certa facilidade, né? Então você fala assim, entra em tal site, faz tal coisa, eles já
vão ali na hora e já corre atrás e tudo mais. Então, foi bem legal, bem interessante. Inclusive, eu apresentei num seminário institucional do PIBID um projeto, um trabalho, né, falando justamente sobre isso, né, sobre o uso das simulações no ensino de física. E bem simples, né? E eu achei muito legal, muito legal. O PIBID é uma experiência muito enriquecedora. E eu poder utilizar desse meu conhecimento em tecnologia foi muito interessante. Outro projeto que eu fiz na faculdade, né, que influenciou muito também na minha carreira aí, que eu estou iniciando agora, a carreira acadêmica, foi um projeto de iniciação científica com o professor Marcos Dionísio. A gente tentou desenvolver um laboratório de experimentação remota. Então a ideia era o aluno se cadastrar, né? Então aqui é a imagem do site à direita e tem um sistema de login aqui, sabe? Então o aluno se cadastra e aí ele pode entrar numa página onde vai ter o experimento ao vivo ali, o vídeo do experimento, e ele vai poder se interagir com esse experimento, certo? Então, vocês podem ver aqui desse lado, foi a adaptação que a gente teve que fazer. A gente teve que fazer uma adaptação aqui, ó, no experimento, para que a gente consiga controlar esse experimento a partir de uma placa chamada Arduino, entendeu? Então, eu fiz toda essa programação, utilizei o conhecimento que eu tive no tecnólogo também, no ensino técnico que eu fiz, para programar essa placa, para a gente conseguir controlar esse experimento via remota. Então, aqui do lado no notebook, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um exemplo aqui do vídeo e os botões, né, que o aluno poderia ir mexendo e vendo o que acontece ali. Então, tem essa questão de experimentação remota, ela tem umas vantagens em relação à simulação. Por exemplo, a experimentação remota, ela mostra alguns os erros, né? Porque, querendo ou não, na simulação, a gente utiliza um sistema ideal. Só que, na realidade, existem alguns erros que a gente não considera, né? E aí o aluno pode ver esses erros a partir da experimentação remota, ok? Foi um projeto muito interessante, muito legal. Eu utilizei mais de 5 linguagens de programação para programar o site. Foi bem complicado, demoramos um ano aí para fazer tudo isso. É, tive que aprender muita coisa, foi muito enriquecedor. Infelizmente a gente não conseguiu colocar ao vivo, o site estava pronto, só que o laboratório do meu professor ele fica numa localização na faculdade onde ainda não tem internet, que é um prédio novo. Então, infelizmente, a gente não conseguiu colocar para rodar. Isso faz um ano mais ou menos que eu fiz, então já tem um tempinho, né? Enfim, continuando. E, e hoje, né, o que eu quis trazer também é o que eu faço hoje, que eu utilizo muito o computador para fazer a pesquisa que eu estou aprendendo ainda, né? Então, é um ramo da física chamada física computacional, né, que é uma física teórica, né, a gente não utiliza de experimentos, por exemplo, mas a gente utiliza o computador como se fosse um laboratório. Então, por exemplo, existe uma equação muito complicada de ser resolvida, que é esse exemplo dessa equação, né, que é a equação mestre no sistema de Lindblad, que chama. É, é uma equação bem grandona, né, como vocês podem ver, é uma equação de mecânica quântica. E para a gente resolver ela, a gente utiliza o computador, que o computador ele tem um processador muito mais rápido, né? Então ele vai fazendo sucessivos cálculos e ele consegue chegar em resultados como esse da imagem abaixo, certo? Então esse é um ramo muito interessante que eu venho aprendendo, né? É chamado ótica quântica, né? Então, é a física computacional com uma ênfase em óptica quântica. A física computacional, ela é muito grande. Então, a gente deu uma ênfase na ótica quântica, que é justamente
o que o meu professor orientador, Guilherme Alves, ele pesquisa também, então eu estou aprendendo com ele. Então, e para isso a gente utiliza essa plataforma chamada que é o Utip, certo? Coloquei o logo dela aqui. E com ela a gente consegue fazer muitos cálculos. Então, esse é um exemplo do que do quanto imerso eu estou na tecnologia, né? E eu utilizo muito a tecnologia para fazer pesquisa e para estudar, muito, muito. Então, isso mudou muito a minha vida. Então, hoje eu penso que seria muito mais difícil para mim se eu fosse, se eu não tivesse um computador, se eu não tivesse uma calculadora, por exemplo. Então, eu acho muito interessante a gente pensar isso. Então é isso, pessoal. Agradecer vocês, muito obrigado. E até a próxima.